Olá galera do xadrez, Cortez Chess no tabuleiro. Neste vídeo eu quero mostrar para vocês umas dicas, uns macetes que tem no jogo de xadrez que todo jogador iniciante teria que saber, né? Para melhorar o nível. Porque todo jogador intermediário já sabe dessas dicas, entendeu? Então quem está iniciando agora e quer evoluir mais, tem que saber essas dicas aqui, que vai melhorar seu jogo, melhorar seu rating, né? Mas antes de mais nada, já vai dando seu like, se inscreva no canal se você não está inscrito, tá bom? Que sempre trago vídeos legais com dicas para vocês, tá bom? E vamos lá então. A primeira coisa que eu quero mostrar para vocês é o seguinte. Tem 4 casas aqui no centro que são muito importantes. O xadrez é como se fosse uma guerra, né? Se você está bem posicionado, você pode alcançar... Se você está bem posicionado aqui no centro, né? Você pode alcançar várias partes do tabuleiro rapidamente, né? Então essas 4 casas aqui no centro, a gente chama de centro do tabuleiro. Você pode ver que tem mais 4 aqui. Então esse quadrado maior aqui seria o centro expandido, tá? O que eu quero dizer com isso é o seguinte, ó. Essas 4 casas são muito importantes para você colocar, quando você começa o jogo na abertura, colocar um peão nessas casas ou uma peça que controle uma dessas 4 casas ou também do centro expandido, tá? Então, por exemplo, quando a gente faz E4, você já está controlando uma casa do inimigo, mas é do centro, né? Que seria essa casa D5, né? E quando o seu adversário faz o E5, ele também está controlando uma casa sua aqui, né? E também aqui no centro expandido também, né? Então você está controlando aqui, e ele está controlando aqui e aqui. Então, no início, você tem que desenvolver as peças visando o centro, o controle do centro do tabuleiro, tá? Por exemplo, uma jogada normal aqui, cavalo F3, eu estou atacando aqui, estou atacando esse peão, né? Então, eu estou realmente atuando no centro. E quando as pretas fazem cavalo C6, ela está defendendo o peão dela e está atacando uma casa aqui do centro também. E assim vai, né? Por exemplo, uma abertura assim dos 4 cavalos. Todo mundo atacando as 4 casas do centro, né? É uma abertura bem tranquila, bem antiga, né? E a ideia sempre do início da abertura é controlar o centro do tabuleiro, tá? Isso vai ajudar você a evoluir bastante no xadrez, tá? E o centro expandido, que é aqui, de cavalo a cavalo aqui, esse quadrado maior aqui. Então essas casas são as mais importantes do tabuleiro, tá? E você que é iniciante, tem que ter esse controle, tá? Não deixe esse controle de lado. Um outro tópico interessante aqui é o seguinte. Vamos supor aqui que as brancas fazem D4, as pretas D5, C4. E agora, as brancas estão atacando casa central, né? Com C4. E aí as pretas jogam B5. Uma coisa que é interessante também, uma dica legal, é não trocar peões centrais por peões laterais. Vamos supor, se eu pegar agora e trocar aqui, ó, eu vou tirar um peão que estava atuando no centro, né? No centro expandido, e ficando ele meio ali na lateral, entendeu? Então eu estou deixando de controlar esse centro expandido, né? Então não é legal isso, tá? O ideal é você não trocar aqui, ou então jogar algo assim, entendeu? Para ter sempre um peão aqui, né? E não ficar trocando peões centrais por peões laterais, tá? É uma dica que eu dou para vocês. Uma outra dica aqui importante também para quem está começando é o seguinte, ó. Veja essa posição aqui. E4, E5, D3, cavalo F6, bispo G5, atacando o cavalo, cavalo C6. Olha, quando esse bispo toma esse cavalo, as pretas têm 2 opções para retomar aqui, né? Ou elas pegam de dama, ou pegam de peão. Se elas tomarem de peão, vai acontecer uma coisa aqui. Nós vamos ter o que a gente chama de peões dobrados. Olha aqui. Você fica com 2 peões dobrados. Isso não é muito saudável para a posição, para a estrutura dos peões, né? Que nós vamos ver mais para frente também. Entendeu? Então o ideal era você tomar, não de peão, tomar de dama. Porque você mantém a sua estrutura de peões do jeito que estava, né? Se você toma assim, você pode tirar a dama, né? E os peões continuam bem arrumadinhos, né? Na estrutura perfeita, né? O que não acontece se você toma normal
Tomou de peão. Aí fica com o peão dobrado, né? Aí o que acontece? Mesma coisa aqui, as pretas estão atacando aqui. Se eu pegar aqui, o ideal é pegar de cavalo, né? Porque aí eu não fico com o peão dobrado. Tá vendo? Então as pretas olhando, você analisando essa posição do tabuleiro, você vai ver que as pretas têm peões dobrados e as brancas não têm. E teve a mesma ameaça, o mesmo bispo foi trocado, né? Mas as brancas têm uma estrutura de peões melhor. Sobre a estrutura de peões, eu quero mostrar uma coisa muito importante para vocês. Olha, eu peguei esse tabuleiro do jogo anterior, eu tirei todas as peças, só para vocês enxergarem melhor. Olha aqui, as brancas têm 8 peões, as pretas também. Só que as pretas estão com esses peões dobrados. Então essa estrutura está danificada, né? Você tem essa posição aqui, G7, fraca. Você pode instalar um cavalo aqui, coisa assim, que nunca vai atacar, nenhum peão vai atacar essa posição. Então essa estrutura das brancas é bem melhor que das pretas. Isso é uma coisa que você tem que prestar atenção quando você desenvolve as peças, né? E quando você mexe com os peões. Uma outra coisa aqui, também além dos peões dobrados, analisando essas estruturas aqui, ó, eu tenho que as brancas têm 2 blocos de peões. Tá? São 2 blocos. E as pretas têm 1, 2, 3. Porque tem essa coluna aqui vazia, né? Quem que está em vantagem? As brancas. Por quê? Ó? Aqui tem 3 contra 2. Se eles começarem a avançar, normalmente as brancas vão fazer um peão passado, pode ganhar o jogo, né? Aqui você tem os peões dobrados. Aqui tem esse peão isolado aqui. Então as brancas estão muito melhores, né? Isso é uma boa vantagem, tá? No jogo, tá bom? Uma outra coisa importante. Na abertura, você deve dar preferência em desenvolver peças e mexer no mínimo com os peões, tá? Por quê? Tem aquela velha máxima, né? Um peão avançado não volta atrás. O peão não volta para trás, né? Então, por exemplo, essa situação aqui. G6, pá, G6. Olha aqui. Quem está melhor desenvolvido? As brancas estão já com 4 peças desenvolvidas. O rei quase dando roque. As pretas só mexendo em peões. Debilidades, entendeu? Um peão atrasado, né? Então as brancas já estão em vantagem. Além do lance inicial ser das brancas, que ela já tem a vantagem do lance inicial, as brancas já desenvolveram 4 peças e as pretas nenhuma. Tá? Então tem que prestar atenção nisso. Dê preferência em desenvolver peças primeiro, tá? Depois os peões. E uma outra coisa que você tem que prestar atenção. Cada peça tem uma posição melhorzinha para ficar, né? Por exemplo, quando eu jogo o cavalo F3, aí as pretas vão vai D5. Olha o cavalo. O cavalo atua em várias casas, 8 casas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 casas, tá? Que ele está atuando, né? Se eu tivesse jogado o cavalo aqui no cantinho, eu teria muito menos casas. Olha, se eu tivesse jogado aqui, ó, esse cavalo tem quantas casas? Uma, vamos supor que ele faça assim, ó. Eu vou ter aqui, ó, 1, 2, 3, 4 casas apenas, tá? Eu não tenho 8 casas de atuação. Então o cavalo fica bem melhor nessa posição do que aqui no canto do tabuleiro. O pessoal ainda fala, cavalo no canto, desencanto, né? É uma norma que você deve ter sempre na sua mente, tá bom? Então, por exemplo, e os bispos, você também tem que evitar de colocar em lugares, em posições fechadas, né? Tem que abrir diagonais para o bispo. O bispo anda na diagonal, você tem que colocar em diagonais legais, ó. Esse bispo aqui, ó, tá bem desenvolvido, uma grande diagonal mirando o roque das pretas, né? Esse aqui já nem tanto, né? Mas ele pode tirar o cavalo. Mas aqui ó, tá um muro de pedra aqui, né? Com esses peões aqui alinhados. Então esse bispo não está tão bem desenvolvido. E vamos ver como que vai a partida mais para frente, né? Então os bispos ficam bem em diagonais abertas. O rei é interessante você rocar. É uma dica que a gente dá para os principiantes. Sempre rocar o rei o máximo, no menor tempo possível, né? Tá? E outra coisa. Fazer a ligação das torres. Com as torres comunicando aqui na última fileira, elas ficam na fileira do rei, uma protegendo a outra, né? E é o melhor local para elas ficarem, tá bom?
ligadas. É um princípio básico também de desenvolvimento de peças. Uma outra dica que eu dou para o pessoal que está começando agora é evitar sair com a dama precocemente, porque ela é atacável muito facilmente. Eu vejo essa abertura escandinava, a defesa escandinava. A dama já vem, toma o peão, cavalo C3. A dama vai se mexer, ela vai perder um tempo. Enquanto isso eu estou desenvolvendo minhas peças. D3, cavalo F6, bispo D2, olha aqui. Eu já estou mirando novamente a dama aqui, ó. Né? Quando eu tirar esse cavalo, eu já vou fazer a dama das pretas sair do lugar de novo. E ó, sair, já estou atacando a dama. Então a dama está se movimentando muito. E ela fica ali no meio do tabuleiro, ela é muito fácil de ser alvo de ataques. E as pretas estão perdendo tempos aí. Tempos preciosos. Né? Então o ideal é não sair com a dama logo de cara. Tá? Porque ela fica muito atacável, né? Uma outra coisa interessante também, antes de você começar um ataque, olha, vamos ver essa posição aqui. Verifique como está a situação do seu rei. Olha, as brancas já estão rocadas, as pretas ainda não. Então as brancas já podem tentar um ataque, né? Por quê? O rei está bem defendido, tal, e as pretas ainda estão com o rei no centro, né? Então veja bem se o seu rei está bem defendido antes de atacar, para você evitar contra-ataques, né? Uma outra coisa interessante é a seguinte: não avance os peões do roque sem um bom motivo. Vamos supor essa posição aqui. Olha o que está acontecendo. As brancas fizeram o roque longo e as pretas vão fazer o roque curto, né? Quando acontece isso, normalmente o famoso ataque dos peões, né? Os peões começam a avançar, tanto nessa ala para atacar esse roque, e nesta ala para atacar esse roque. E uma coisa que as pretas aqui no caso não devem fazer é avançar os peões sem motivo, a não ser que seja para ataque. Mas no caso aqui, elas têm que se defender. E os peões das brancas estão indo para frente, com tudo. Olha aí, já já a dama vem para cá, e os peões vão atacar, e o rei não tem nem cavalo para proteger aqui, entendeu? A situação das brancas é bem melhor que das pretas, né? Olha lá, o ataque já começou, né? Então não avance os peões do roque sem um bom motivo, tá? Fique esperto, ó, eles estão aqui atrás, mas estão em mira de ataque. Por quê? Porque as brancas estão com tudo perfeito aqui, coluna, com dama, torre, né? Então o rei está bem desprotegido aqui, né? A situação das pretas está bem difícil. Uma outra coisa que vocês têm que ter em mente é o seguinte: as colunas, usar as colunas abertas com suas torres. Olha aqui, esse ataque aqui. As brancas estão, né, continuando naquela posição anterior, fazendo o possível para atacar, porque tem peças pesadas, uma torre e coluna aberta. Eu vou explicar para vocês o que é uma coluna aberta, fechada ou semi-aberta. Veja essa posição aqui, ó. Esta aqui é uma coluna aberta, porque não tem peão nem de um lado nem do outro. Essa aqui é uma coluna totalmente aberta e já controlada pelas brancas. Essa aqui também está aberta, mas não tem ninguém controlando por enquanto, né? O ideal é colocar uma torre sua nessas colunas abertas, porque você fica controlando ela inteirinha. Uma coluna semi-aberta é quando você tem só um peão nela. Aqui, ó. Essa aqui é uma semi-aberta. As brancas não têm peão e as pretas têm peão. E uma coluna fechada é uma que nem essa aqui, a coluna C, que tem peão aqui e peão aqui. Então é uma coluna fechada. Não é interessante essa torre ficar aqui, né? Se for o caso das pretas jogarem agora, o ideal é elas colocarem para cá, né? Então tem que sempre colocar torres nas colunas abertas ou semi-abertas. E uma outra coisa interessante também, vocês têm que notar a diferença entre cavalos e bispos nas posições. Os cavalos são bons em posições fechadas. Essa aqui é uma posição bem fechada, vários peões no tabuleiro, né? Mas os cavalos conseguem dar os pulinhos aqui, né? E conseguem sair dessas posições, né? O ideal é você tentar limitar o cavalo do adversário, que as brancas estão fazendo aqui, ó.
esse cavalo aqui não consegue vir para cá nem para cá. Ele teria que vir para cá, mesmo que venha para cá já atrapalha um pouco aqui, né? Você tem que tentar sempre limitar o movimento do cavalo adversário, né? Mesmo que as posições estejam fechadas, né? E no caso de bispos, os bispos gostam e são bem mais úteis em posições abertas, né? Olha aqui, o centro está tudo aberto. Então os bispos aqui, olha, esses dois bispos das brancas estão apontando para o roque, né? Estão bem desenvolvidos. Então o bispo gosta de posição aberta, tá? É uma coisa que você tem que notar também nos seus jogos, né? E finalmente, uma última dica é que nos finais os reis devem chegar o mais próximo possível do centro. Como aquilo que eu falei, né? Uma peça estando no centro, ela pode se locomover e chegar onde ela quiser mais rapidamente, né? Então o rei no centro é a melhor coisa que tem, porque olha, esse rei branco já pode chegar aqui, ó, mesmo que esse rei preto venha para cá, ele já pode vir aqui e tentar vir para lá para atacar esses peões, né? E fazer um peão passado, né? Então o rei que está no centro tem mais possibilidade de ataque e de vitória, tá? Então essas dicas são muito interessantes para vocês. Espero que vocês tenham gostado. E essas dicas vão fazer você passar de um nível inexperiente, iniciante, para um nível mais intermediário, entendeu? Vai fazer o seu rating melhorar e suas vitórias vão aparecer. Espero que vocês tenham gostado. Usem essas dicas nos seus jogos, né? E vocês vão melhorar cada dia mais, tá bom? Muito obrigado, valeu, até o próximo vídeo e valeu!